Deixa eu mudar aqui a câmera pra gente poder começar o nosso react. Galera, jogou Tiger L, tá ligado? Nintendinho. Isso aqui, mano, é um clássico dos videogames, tá ligado? Acho que foi um dos jogos que eu mais joguei também na minha vida. Tiger L, esse aqui é o famoso Tagarelli. Tagarelli, pra quem jogou Tagarelli. Mano, trilha sonora, quem gosta de música de videogame, esse jogo, pra mim, é uma das melhores trilhas sonoras que tem. É desse jogo. Vamos assistir o react aqui. Deixa eu ver só de quem é esse react. Eu não peguei o nome aqui do... Mas aqui, Próxima Fase. Valeu? Segue lá o canal da galera lá do Próxima Fase, que faz alguns documentários aí, mini docs, né? Vamos assistir. Ó! Você provavelmente nunca zerou esse jogo. Poucos zeravam. A maioria morria no mesmo lugar de sempre, perdia a última vida e recomeçava do zero. E mesmo assim, você voltava. Para muitos brasileiros foi o primeiro jogo da vida. Não porque era o melhor, Pra mim foi não também. porque era fácil, mas porque ele simplesmente estava lá, embalado junto com o console Ele que vinha no chegou na sua videogame, casa. cara. Ele Só que vinha- a história de Ele vinha junto com o videogame, tá ligado? Então, porra, assim, pelo menos no Turbo Game, era o jogo que vinha. Até porque a caixa do Turbo Game era um avião, tá ligado? Então tinha essa parada e vinha esse jogo. E, pô, cara, vou te falar, pra mim é um dos melhores jogos de videogame que existe esse jogo aí, cara. Esse jogo é muito foda. E é o que ele falou mesmo, mano. Provavelmente você não zerou. Quem jogou não zerou. Eu não conheço ninguém que zerou esse jogo, tá ligado? E se bobear, esse jogo é inzerável. como esse jogo chegou aqui é muito mais curiosa do que você imagina. Envolve um estúdio japonês que estava começando do zero, um jogo que nunca foi oficialmente lançado no Brasil, uma empresa Aqui tem um bônus, ó. Aqui tem um bônus bem nessa casa aqui, ó. Todo mundo pega esse brasileira bônus, que copiou um console estrangeiro olha lá. e uma Vai pegar o caixa de bônus. videogame que devia muito a Tom Cruise. Salve, salve, Ah, eu sou... ele cortou o bônus, pô. Tu atira naquela casa ali, tu vem atirando naquela casa ali, tem um bônus, tá ligado? Tu ganha uma pontuação bônus ali. Cara, esse jogo, ele eu acho que é o melhor exemplo que você pode dar de um jogo que você precisa decorar padrões, tá ligado? Porque você vai jogando tanto ele, que você já sabe aonde que vai sair um tanque de guerra, aonde vai aparecer um avião, aonde tá vindo um helicóptero, um míssil, tá ligado? Você consegue, você decora esses padrões e aí você começa a ir mais longe no jogo, entendeu? O Felipe Lobo, este é o Próxima Fase, e esse jogo virou lenda no Brasil de um jeito que ninguém esperava. E hoje você vai entender O áudio tá atrasado? Acho que é o dele, né? exatamente como isso aconteceu. Esta é a história de Tiger L. Tiger L, esse é o famoso Tagarelli. Era assim que a gente falava. Para entender o Tiger L, você precisa entender de onde ele veio. A Toaplan foi fundada em Tóquio e grande parte dos seus fundadores veio de uma empresa chamada Crux, Mano, esse trecho do jogo já é lá na casa do caralho já. responsável pelo Gyrodyne, um shoot'em up, o famoso jogo de navinha, que tinha helicóptero em 1984, Bom pra caralho. e que foi um dos marcos desse gênero. Quando a Crux fechou as portas, esses desenvolvedores levaram o conhecimento para a Toaplan, e o primeiro jogo que eles lançaram foi naturalmente um shoot'em up de helicóptero. Tiger L chegou aos arcades em 1985, Coisa de americano mesmo, né? Mas passar, saindo, destruindo a porra toda. Foda-se, né? Foda-se se tem civil. Foda-se, só vamos destruir a porra toda. É assim que eles pensam, né? Os caras fizeram até jogo. distribuído Filha da puta, né? pela Taito no Japão e pela Romstar nos Estados Unidos. O jogo controlava o Tiger One, um helicóptero de combate, navegando por cenários de guerra, destruindo tanques, navios e aeronaves inimigas. Em termos de mecânica, o jogo trouxe algumas inovações importantes para o gênero. A primeira delas foram as bombas de uso limitado. Ah, isso aqui era maneiro, ó. Quer ver? Você podia Isso aqui era uma parada muito maneira. Você ia pegando, conforme você ia pegando os símbolos, né? As letras que vinham na tela, né? Que geralmente vem colorido. Quem jogou esse tipo de jogo, não necessariamente o Tiger L, mas quem jogou esse tipo de jogo sabe que em certos momentos da fase vem descendo, né? No scroll do jogo, vem descendo uns quadradinhos que são letras, né? E esses quadradinhos normalmente é pra você aumentar o seu poder de fogo, né? Vai aumentar o seu tiro. Só que nesse jogo aqui você ganhava helicópteros extras, tá ligado? Tipo ajudantes,
que eram uns helicópterozinhos menor, que eles vinham atirando junto contigo. Aí tinha cores, tá ligado? Cada helicóptero ele atirava pra um lugar. Esse aqui, por exemplo, esse aqui é o vermelho, eu tenho que ver pra onde ele atira pra eu lembrar. Mas eu lembro que tinha um helicóptero de certa cor, se eu não me engano, acho que o vermelho ele atirava pra frente, e acho que o cinza ele atirava pras laterais. Então você podia pegar e dependendo do helicóptero que você pegava, a sua nave principal atirava pra frente. Essa nave aqui, se fosse o vermelho, ela atirava pra frente junto contigo. Se você pegasse um cinza do lado de cá, você ia ter 2 tiros pra frente, né? 2 sequências de tiro pra frente e uma sequência de tiro lateral, tá ligado? Ou você pode colocar também sequências de tiro totalmente lateral. Você vai atirando em cruz, tá ligado? Em formato de crucifixo. Mano, esse jogo, eu achava isso genial, cara. Eu achava isso genial desse jogo, tá ligado? E a troca de fase era tipo um heliporto que você pousava, aí corria ali, dali você continuava. Então parecia que você tava numa fase única. O jogo te dava a impressão que você tava jogando a mesma fase sempre, tá ligado? Até o final, ela só ia mudando os locais, como se você estivesse indo mesmo num caminho e fosse mudando o terreno e tal, tá ligado? Não tinha muito load, né? O load era aberto, então te dava essa impressão. De usá-las estrategicamente, mas se um inimigo te acertasse antes de você detoná-las, a explosão era involuntária. Limpava a tela, mas desperdiçava um recurso. Ele funcionava quase como as bombas vermelhas, um né? escudo. Era um sistema que exigia decisão rápida sob pressão. Não, e às vezes ele soltava tipo assim, tu ia tomar um tiro, fez uma manobra ali, simplesmente pra tu não perder, ele já soltava no automático. Eu não sei por que isso acontecia, né? Mas em diversas vezes acontecia, tá ligado? Não sei se era um bug, não sei se era uma ideia de te fazer continuar no jogo, te dar mais... Tipo assim, porra, tu ia se fuder ali, mas eu te ajudei, tá ligado? Então continua. O jogo tinha apenas 4 fases, mas elas eram longas, com padrões de inimigos que você precisava decorar para sobreviver. A Toaplan tinha esse talento, criar jogos que puniam o descuido e recompensavam a memória. Eu quando era moleque, cara, eu gostava muito da estética dos barquinhos, ó, tá vendo? Essa estética aqui. Porra, até hoje, cara, eu adoro a estética desse tipo de videogame. Isso aqui, tá ligado? Nos arcades japoneses, Tiger L o descuido e recompensavam a memória. Esse talento, criar você precisava decorar para um sistema que exigia decisão rápida sob pressão. Decoração não, porra, de decorar a parada. Decoração é outra parada. Ele tá falando de você ter que usar a memória, né, pra passar das fases. O jogo tinha apenas 4 fases, mas elas eram longas, com padrões de inimigos que você precisava decorar para sobreviver. A Toaplan tinha esse talento, criar jogos que puniam o descuido e recompensavam a memória. Nos arcades japoneses, Tiger L foi um grande sucesso. A revista Game Machine, a principal publicação especializada em arcades do Japão, listou o jogo como o mais popular do país em outubro de 1985. Foi ele que estabeleceu a Toaplan como uma das principais produtoras de shooters da década. Com sucesso nos arcades, o passo seguinte era levar Tiger L para os consoles domésticos. Em 1986, Famicom. a Taito lançou a versão para o Famicom, publicada pela Pony Canyon no Japão. Mas a Taito não desenvolveu o port internamente. A empresa responsável pela conversão foi a Micronix. Se o nome não te diz nada, o currículo vai dizer. A Micronix foi uma das empresas japonesas mais ativas na conversão de jogos de arcade para o Famicom e para o NES nos anos 80. Eles trabalharam em títulos como 1942 e Ghosts and Goblins da Capcom e também Athena da SNK. Um portfólio Ghosts and Goblins também é maneiro pra caralho. Numa época que converter arcade para console era um desafio técnico real. O trabalho da Micronix era, por definição, de adaptação. O hardware do Famicom era que eu falei, tá vendo? radicalmente diferente das... Ele atira pro lado, ó, tá vendo? Ele atira pro lado, ó. Aqui, ó. Aqui ele atira pro lado. Se eu não me engano, era pelas cores, né? O outro tava vermelho lá e tava atirando pra frente. Placas de arcade. Menos memória. Mano, tu tinha que decorar da onde vinha cada tiro desse aqui, tá ligado? Da onde vinha, aonde ia aparecer um barquinho desse aqui. Conforme tu ia decorando isso aqui, mano, caralho, tu ia passando muito da fase. A parada ia ficando mesmo intenso mesmo, tá ligado? Capacidade gráfica mais limitada, processamento diferente.
A tarefa não era replicar o original, era traduzir a experiência para um suporte completamente diferente, dentro das restrições do que aquele hardware conseguia fazer. Esse é um final de fase, Tiger L, viu? a estrutura essencial do jogo foi preservada. As 4 fases, o sistema de bombas de uso limitado e o ritmo de combate. Os cenários sofreram simplificações, o que era natural para o período e para o hardware. Mas Ó, esse carrinho aqui, ele não aparecia sempre, ele aparecia de vez em quando só, tá ligado? Eu acho que se você matasse todos eles aqui, aí aparecia automaticamente esse carrinho, tá ligado? o jogo funcionava e os jogadores responderam. E como responderam? Publicado pela Acclaim Entertainment nos Estados Unidos em 1987, Tiger L para o NES Essa empresa eu acho que acabou também, né? vendeu mais de 1 milhão de cópias na América do Norte. Num catálogo que ainda estava se formando, esse número era bem expressivo. Foi o suficiente para consolidar o nome Toaplan no mercado ocidental e para abrir caminho para o que viria depois. A versão doméstica não era igual ao arcade, era uma adaptação do seu tempo. Pô, mas era bom pra caralho, E mano. foi ela que chegou ao Ah lá, os cinza, ó, eles atiram pra frente e os vermelhos atiram lateral. Brasil de um jeito que isso ninguém mesmo. poderia prever. Se você está gostando desta pesquisa histórica, já se inscreva no canal e deixe o like, porque agora o jogo chega ao Brasil e as coisas ficam bem mais interessantes. Para entender como o Tiger L virou cult no Brasil, você precisa entender como funcionava o mercado de eletrônicos brasileiros nos anos 80. O Brasil vivia sob uma política conhecida como reserva de mercado para a área de informática e eletrônicos. Na prática, o governo proibia a importação de produtos estrangeiros para proteger os fabricantes nacionais. Queria comprar uma TV, precisava ser de uma marca brasileira. Um computador, a mesma coisa. Isso é culpa do Collor, né? Videogame, igualzinho. Essa política criou um ambiente muito peculiar. Empresas brasileiras podiam crescer sem concorrência direta das gigantes internacionais e copiando descaradamente as marcas estrangeiras. Abriu mérito pra pirataria, né? Eu não sei se é o início ali da pirataria, mas nos videogames foi bastante, né? Porque os caras pegavam um hardware que era gringo, chegava aqui, ele botava uma caixa que era dele, botava o corpo do videogame ali que era dele, e falava que era dele, foda-se, tá ligado? Entendeu? E só que aí na hora de você comprar o jogo, você comprava na fita do outro fabricante, tá ligado? Uma das que mais Do gringo. A fita do gringo pegava nele também. soube aproveitar esse Mas ambiente aí ele não fazia jogo, né? Ele fazia só o hardware, né? foi a CCE, Comércio de Componentes Eletrônicos. Fundada em 1964 por Isaac Werner, a CCE cresceu ao longo dos anos 70 e Pô, eu gosto muito desses sistemas de som, cara. Eu gosto muito. Eu tenho uma vontade de ter um sistema de som desse. Era muito bom, cara. Era muito bom mesmo. 80, fabricando sistemas de áudio, TVs e uma gama cada vez maior de eletrônicos. Chegou a ser uma das maiores empresas de eletrônicos de consumo do Brasil, com fábricas em São Paulo e na Zona Franca de Manaus. A reputação da CCE era de um produto acessível, mais barato que a concorrência e com qualidade compatível com o preço. Famoso começou comprando errado. Os apelidos que circulavam na época já dizem tudo. Começou comprando errado, conserta, estraga, e era o eletrônico da classe média que precisava gastar menos. Nos anos 80, a CCE já tinha feito clones do Atari 2600, e quando a febre dos clones do NES tomou conta do Brasil no início dos anos 90, a empresa entrou de cabeça. O resultado foi o Top Game, o console da CCE compatível com cartuchos do NES americano e do Famicom japonês ao mesmo tempo. Isso porque ele tinha um slot para 60 pinos e um adaptador para os cartuchos. Aí depois tem o Turbo Game, que você já não precisava desse adaptador. Era só a tampinha que você trocava de um lado pro outro. Aí ele tinha um slot pra fita japonesa. Quando você virava pro outro lado, tinha um slot pra fita americana. Mano, eu tenho um aqui. Eu tenho eu tive um na época, um Turbo Game. E eu tenho um outro aqui que eu ganhei aqui também. De um amigo, um primo meu. E a gente pegou pô, guardo com maior carinho esse videogame, cara. Eu adoro o Turbo Game. De 72 pinos. Se você não sabe do que se trata essa história dos clones, temos um vídeo completo aqui no canal sobre o tema. O link está na descrição. O mais interessante no Top Game caixa, mano, é porra maneiríssima, né, mano? É o hardware. Essa caixa aqui não é do Top Game, né? Essa daqui é do Turbo Game, tá ligado? Eu lembro até hoje, cara, essa caixa aqui é icônica na minha vida, tá ligado?
Porque eu ganhei esse videogame do meu pai, cara. Eu tinha 6 anos. E eu lembro que eu cheguei em casa e aí meu pai falou assim, ó, tem uma caixa lá na cama, lá pra tu lá. Aí eu fui, tá ligado? Fui lá ver o que era. Fui lá dar uma olhada, né? Mano, quando eu cheguei lá no quarto, tinha uma caixa dessa assim, com esse avião e tal, turbo game, tudo. Só que eu não sabia o que era, porque eu não tinha muita noção do que era um videogame, tá ligado? Aí meu pai, pô, abre aí. Quando eu abri, mano, eu vi aquele aparelho, eu fiquei olhando pro aparelho e tipo assim, o que é isso? Tá ligado? Aí meu pai ligou e tal, e quando meu pai ligou, apareceu o Mario na tela. Eu lembro que o primeiro jogo que eu joguei nesse videogame mesmo não foi nem o Super Mario Bros. Foi o... Caraca, alguma coisa Brush, tá ligado? Eu não lembro, não tô recordando muito o nome agora. Que era tipo um Pac-Man, só que você vinha pintando. Você via pintando a tela, tá ligado? Mas era mais ou menos a mesma vibe do Pac-Man. E, cara, aquilo ali foi... Acho que foi o videogame que eu joguei por... Porra, longos anos na minha vida, tá ligado? Eu joguei esse videogame até eu ter um Play 1, entendeu? Até eu ganhar o meu PlayStation. A caixa. A embalagem trazia um caça militar. Olha lá, eu tenho um desse aqui. Só que eu não tenho com esses controles, eu tenho com um controle meia-lua, que é esse controle aqui, ó. Tá escondido ali, não vou conseguir tirar, não. Em perspectiva, não um helicóptero, era um caça de alta performance. E quem cresceu nos anos 80 reconhece essa estética na hora. Top Gun, o filme de Tony Scott com Tom Cruise lançado em 1986, foi um dos maiores fenômenos culturais daquela década. Não foi só um hit de bilheteria, foi um evento. A trilha sonora de Kenny Loggins, o Maverick, o Goose, as cenas de dogfight. O filme transformou a aviação militar em glamour pop e atingiu uma geração inteira em cheio. A CCE estava de olho nisso. O nome Top Game ecoa diretamente Top Gun. A estética militar da caixa é a mesma do filme. Caralho, eles mudaram por causa do filme, mano. Isso não é coincidência. Ah, qual é? É marketing deliberado. A CCE estava vendendo um console pra quem queria a adrenalina de Top Gun. Mano, os malucos, caralho, mano. Os caras mudaram o nome do videogame por causa do filme, tá ligado? Era tipo assim, uma segunda versão do videogame, só que eles mudaram o nome por causa do filme. Dentro de casa. A ironia, o jogo que vinha de brinde no console não era um caça, era um helicóptero. Era Tiger L. Mas Tiger o Top L. Game não estava sozinho. O Brasil dos anos 90 era um campo de batalha dos Nintendinhos. O nome que a galera usava. Tá na Vision 2. Pô, eu tinha um primo que tinha um desse, cara. Eu achava esse videogame muito maneiro, cara. Tá ligado? E eu falava pro meu pai que eu queria um desse, tá ligado? Só que era o mesmo videogame. De forma genérica para qualquer clone compatível com o NES. Cada um vinha com uma caixa escrita compatível com o Nintendo, especificando se era o de 60 ou de 72 pinos. É porque aqui o Nintendo não tinha, né? O NES, ou Nintendinho, como a gente conhece por aqui, só chegou oficialmente ao Brasil em 1900. Esse robô aqui esquece, mano. Nintendinho, como a gente conhece por aqui, só chegou. Isso aí, ó, é o hobby. Esquece, mano, esquece. Isso aqui nunca chegou aqui. Nunca. Ninguém teve isso aqui, tá ligado? Ninguém teve. Eu só fui ver um desse aqui numa feira de videogame que eu fui, tá ligado? Chegou oficialmente ao Brasil em 1994, quando a Playtronic, que era uma joint venture entre a Gradiente e a Estrela, se tornou a representante oficial da Nintendo no país. Essa pistola era maneira, mano. Sim, o NES chegou um ano depois do lançamento do Super Nintendo. Pô, Superbike. Maneiro pra caralho. Foi em 93. Por anos, o mercado brasileiro funcionou quase exclusivamente na base dos clones. Superbike não, aquele ali é o Bike Exciter, tá ligado? Cara, isso aqui esquece, mano. Isso aqui eu acho que aqui no Brasil ninguém teve isso aqui, tá ligado? Só quem tinha o contato gringo mesmo, que eu conseguia trazer. Aliás, cara, pra trazer um videogame desse aqui na época pro Brasil, mano, tu tinha que ter um contato, tá ligado? Tinha que ter um contato lá fora. Porque tu não conseguia importar essa parada não, mano. Os três grandes nomes do mercado eram o Phantom System, da Gradiente, lançado em 1989, o Top Game, da CCE, lançado também em Fala assim, entrar, beleza, mano? 1989,
e o Dynavision da Dynacon, lançado em 1990. A primeira versão do Top Game era a VG8000, mas a que ficou mais famosa com o caça na caixa foi a VG9000, lançada em 1990. Ela trouxe... Mas não tem com esses controles não, tá? Os meus controles são os meia-lua de cabeça para baixo. É o controle do Mega Drive, só que de ponta cabeça, invertido. O que os jogadores queriam, Double System nativo, com uma tampinha deslizante que permitia cartuchos de 60 e 72 pinos sem adaptador. Não era mais gambiarra, era conveniência real. O videogame era assim, tá ligado? Com tecnologia brasileira patenteada. Pô, tem um aqui, cara, na prateleira que tá difícil de tirar pra mostrar pra vocês aqui, porque eu tenho alguns videogames aqui guardados e alguns deles estão ligados na TV aqui, tá ligado? Pra de vez em quando dar uma jogadinha. Não é o caso do Turbo Game, né? O Turbo Game eu só ligo ele em TV de tubo. Mas ele tá ali guardadinho ali, eu deixo ele ali num cantinho ali. De vez em quando é bom pegar e dar uma testada na TVzinha de tubo nele. Pela marca. É tipo um carro velho, tá ligado? Tipo tem um carro antigo. Tem um videogame desse. Pra ligar de vez em quando, tá ligado? Só pra ver se ele tá funcionando. E também nem ficar muito tempo com ele ligado, não. A versão melhorada do console chegaria no começo de 1992. Turbo, a palavra de poder da época, o mesmo prefixo dos... Playboy do meu colégio tinha esse robô, né? Mano, então, mas esse ele devia ter algum contato, não tinha, mano? Porque não tinha esse robô aqui, cara. A galera daqui do Brasil não chegava, tá ligado? Impossível disso aqui chegar aqui. Processadores de PC, do botão turbo do Mega Drive. Na época não tinha, da eu promessa de velocidade. Tá, eu só fui ver numa feira de videogame que eu fui, tá ligado? De atualização que a geração dos anos 90 adorava. E o Top Game virou Turbo Game. Tu tem que ligar o Phantom System? Cara, liga, cara, de vez em quando. Pega uma TV, deixa guardadinho uma TVzinha de tubo e tal, arruma uma TV de tubo. Dá uma ligadinha nele ali só pra ver se tá rolando. Compra uma latinha de limpa-contato, joga um limpa-contato nele todinho, entendeu? Ali antes, espera secar e depois tu liga ele. Ele vai dar uma rateada ali, mas depois ele pega. É igual carro velho mesmo, mano, entendeu? Aí depois tu desliga e vai ligar só no ano que vem de novo. O Turbo Game da CCE era a opção mais acessível entre aqueles mais conhecidos. A dupla entrada de cartuchos, o... Pô, mas na TV de LED não fica bom não, cara. Double System... Eu pelo menos, quando é muito velho, eu não gosto não. Se for esses que saíram, que são esses modelo retrozinho, pequenininho, que só tem jogo na memória, vem com 600 jogos na memória e tal. Eu tenho um aqui também. Eu tenho um aqui, tá até o controle dele aqui. Tá mais acessível, ó. Esse aqui tá mais acessível. Eu tenho um controle dele aqui e o videogame tá logo ali. Ele é pequenininho, né? É um Nintendinho bem pequenininho mesmo, né? Um 8-bit. E aí que acontece? O que acontece? Esse tipo de videogame, cara, se for um desse, que tem 600 jogos e tu quiser ligar ele numa TV de LED, ele funciona, tá ligado? Vai ficar feio, mas como ele é um emulador, você consegue pegar e jogar. Se for um Game Stick, melhor ainda, porque no Game Stick tu ainda consegue melhorar a imagem, botar filtro e tal, aí fica legal pra caramba. Mas você pegar um videogame desse, igual o Turbo Game que eu tenho aqui, às vezes até o meu Super Nintendo mesmo, cara. Eu tenho um Super Nintendo em casa que eu jogo numa TV de LED. A TV de LED, cara, ela dá uma distorcida no jogo, tá ligado? Porque ele foi feito pro pixel da TV de tubo, tá ligado? Então, é sempre bom. Se você tem um videogame antigo, é sempre bom ter uma TVzinha de tubo guardada. Eu tô pra providenciar outra. Eu tinha uma que eu dei pra uma tia minha. E eu tô pra providenciar uma outra só pra isso. Só pra eu poder ligar esses videogames. A gente poder botar aqui no quintal, aqui pra quem quiser jogar em dia de evento, ali em dia de bar aberto, né? Deixar uma TVzinha no balcão com um videogame, um Super Nintendozinho. Então até um retrozinho desse ali ligado, só pra galera ficar marolando ali, tá ligado? Enquanto toma um gelo. Era um diferencial real, especialmente para quem tinha uma coleção mista de cartuchos piratas. Em algumas versões do console, o jogo que vinha incluído... Não, se for original, bota na TV de tubo, mano. ...era o Tiger L. Pensa na... Fica ruim. A seguinte cena. Uma criança recebe o turbo... Era o Tiger L. Pensa na seguinte cena. Aqui, ó. O meu que eu tenho aqui é com esses controles aqui, ó. É os meia-lua ao contrário. Tá ligado? Eu nunca entendi essa porra desse controle, cara. Uma criança recebe o Turbo Game de presente.
abre a caixa. Tem o console, 2 controles, os cabos e um cartucho. Tiger L. Ela não foi atrás desse jogo, ela nem sabia o que era, mas o jogo chegou junto. E era difícil, Pra brutalmente difícil. Pra caraca. O nível de exigência do arcade original estava ali, sem save. Para muita gente, Não. Tiger L foi o primeiro jogo. É de verdade, mano. Tiger L era de verdade, mano. Estava ali, sem save. Para muita gente, Tiger L foi o primeiro jogo que nunca conseguiram zerar. Não. E isso fica na memória de Eu um nunca jeito zerei. diferente dos jogos que a gente vencia fácil. A Toaplan continuou produzindo hits ao longo do fim dos anos 80 e início dos anos 90. Twin Cobra, Hellfire, Truxton, Zero Wing, mas em 1994 a Toaplan encerrou as atividades. Seus ex-funcionários foram espalhados para empresas como a Cave, a Razing e a Geisel, e continuaram moldando o gênero dos shoot'em ups por décadas. O DNA da Toaplan vive em cada bullet hell moderno. Tiger L Pô, eu especificamente gosto muito, ganhou mano, esses side-scroll, assim, tá ligado? Esses air shooter, né? Eu gosto bastante desse gênero de jogo, tá ligado? Sonic Wings, mano, porra. Puta que pariu, mano. uma versão Me amarro. para o PlayStation em 1996. Só jogo com Kofu. Kofu, que é o viking lá com o robô. Dentro da coletânea Toaplan Shooting Battle Volume 1, publicado O japonês também é bom. pela Banpresto, com algumas opções de display e trilhas sonoras remixadas. Pode crer, pô, esse controle é o controle do Phantom, né? Pode crer. Eu nunca entendi esse controle, Sintra. Eu tenho ele aqui no meu Turbo Game também. Ele chegou a vir no Turbo Game uma época. Além, claro, de entradas em CG, os gráficos em 3D que faziam a gente imaginar como seria esse jogo em versão totalmente 3D. E hoje, você pode jogar o Tiger L no PC via Steam ou no Nintendo Switch, PlayStation e Xbox nas compilações de Eu tenho ele aqui no meu videogamezinho que eu tenho aqui no meu console mini aqui, né? Eu tenho ele aqui. Muito bom. clássicos de arcade da Joguei quando era moleque, né? Eu tinha o cartucho. Toaplan. Lá está a versão original de fliperama, aquela que nasceu nos Então, essa eu nunca joguei. corredores dos arcades japoneses. Essa eu nunca em joguei, queria jogar. 1985. Mas se você quer ir além e entender tudo que a Micronix construiu, e ela construiu muito bem, captando o espírito do jogo dentro das restrições do hardware do Famicom, existe uma opção ainda mais completa. Kyu-Kyoko Tiger L Toaplan Arcade Garage, disponível para Nintendo Switch e PS4. Que isso, mano? Com uma DLC adicional, o Console Ports mais Get Star Pack, você tem acesso a todas as versões de console, incluindo Tiger L do Famicom e Tiger L do NES. Eu nunca Dois vi isso. jogos diferentes, de anos diferentes, mas que são basicamente iguais. E as mesmas que chegaram no Brasil embaladas juntos com o Turbo Game. Uma forma oficial e rara de fechar o ciclo completo. Pô, eu queria isso, hein? Eu queria ter isso. Tiger L é uma dessas histórias que resumem bem o que esse canal gosta de contar. Um jogo japonês de 1985, criado por uma empresa japonesa que desapareceria 9 anos depois. Um port para NES publicado pela famosa Acclaim, que vendeu mais de 1 milhão de cópias só na América do Norte. E no Brasil, um jogo que chegou dentro de um clone com a estética claramente inspirada em Top Gun, Fez um se sucesso tornou a absurdo. primeira experiência de videogame para uma geração inteira. Tiger L não é um jogo perfeito, nunca foi. Mas Não. ele estava em momentos importantes que marcaram a nossa história com Foi a o primeira videogame. mesmo. E Acho que foi um dos primeiros contatos assim que eu tive com videogame. Na verdade, eu lembro que o primeiro contato que eu tive com videogame, cara, foi ir na casa de um primo e tal, né? E a galera tá jogando o videogame. E, porra, eu lembro que a galera tava jogando Super Tecmo Ball, que era aquele de futebol americano. Só que eu não entendi muito o que era, o que tava acontecendo, né? Eu não entendi muito o que a galera tava jogando, controlando o que tava na tela no controle. Aí eu fui embora, passei batido, né? Aí depois eu ganhei o videogame e aí, porra, foi mágico. no fundo, é o que define uma lenda. Me conta aqui nos comentários qual é a sua história com Tiger L. Você conheceu na época? Aí vinha o Tiger L. Quando eu ganhei esse videogame, veio o Tiger L que eu joguei pra caralho. E o Super Mario Bros. Foram os jogos que eu mais joguei, tá ligado? Jogou E o
Big Nose the Caveman, tá ligado? É um jogo esqueci o nome da marca mais uma vez, mas é um jogo do Homem da Caverna que ele vai andando e tal, difícil pra caraca. Teve um dos clones, teve o Turbo Game, o Top Game. Me conte aqui qual foi o seu primeiro contato com Tiger L e se você nunca jogou, deixe o comentário dizendo se você tem vontade de conhecer esse jogo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Inscreve lá, mano. Próxima Inscreve fase lá. traz histórias, Próxima curiosidades e análises do mundo dos games. Gosta de videogame? Entre também nos nossos Segue o canal canais de de semana aí que é WhatsApp, de Telegram e também de Instagram para receber as novidades aqui do canal. Eu mando lá sempre que tem vídeo novo no canal. Maneiro. E também, se você quiser apoiar o canal diretamente, Apoia. você pode se tornar membro Code aqui, para ó. nos ajudar a continuar contando as melhores histórias do videogame. E apoia o nosso também, tá? A gente também tem QR Code. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Vou deixar um tempinho aqui pra você poder fazer seu Pix. Pausa aí essa porra aí e faz o Pix, vai. A gente se vê na próxima fase. Tchau, tchau. Porra, é isso, mano. É isso. Pô, cara, Tagarelli é um jogo que, mano... Pô, fez diferença, cara. Fez diferença pra muita gente que gosta de videogame. Pra galera que jogou videogame, tá ligado? Eu acho que é um jogo que é mesmo o primeiro contato ali com videogame. Acredito que seja mesmo. Não tem como não. Vou mostrar pra vocês aqui o jogo que eu tava falando. Que é o Big Nose the Caveman. Que é esse aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Big Nose the Caveman. Aqui, ó, achei. Achei. É da Codemaster. Porra, jogão da Codemaster. Cara, essa abertura marcou pra caraca a minha vida. Deixa eu botar pra vocês aqui, pra vocês darem uma ligada aqui, entender o que é. Do que eu estou falando. Esse cara aqui, ó. Só botar um pedacinho da gameplay pra gente assistir aqui. Essa abertura do jogo. Essa musiquinha pra mim, porra, é clássica pra caraca. Esse aqui é o personagem principal que você joga. E aí é isso, mano. O jogo baseia-se, a história do jogo, a premissa do jogo é você é um homem da caverna e tá seguindo esse pterodáctilo aqui, porque você tá com fome, né? E você quer jantar ele, né? Então, todas as fases que você passa, todo o jogo que você joga, é porque você tá correndo atrás desse pterodáctilo aqui. E aí começa a primeira fase, ó. Olha lá. Começou a primeira fase. Mano, esse jogo é absurdamente difícil, tá? Saiu da caverna dele, aí tinha um mapa, tá vendo? Ó, o jogo tinha um mapa, era tipo um Mario, cara, tá ligado? E você vinha percorrendo esse mapa aqui todinho, tá ligado? Eu já cheguei por aqui, cara. Eu sei que daqui eu não lembro se você ia pra outro canto ainda, tá ligado? Mas eu lembro que eu fui longe nesse jogo, por mais difícil que ele seja. Jogou, cara? Tu jogou isso aqui? Jogou o Big Nose? Olha lá. Mano, olha que jogo difícil, mano. Sabe o que era a maior dificuldade nesse jogo, cara? Quer ver uma parada que era muito difícil? Quer ver uma parada que era muito difícil nesse jogo? Era os comandos, cara, tá ligado? A jogabilidade do jogo era difícil porque o personagem, cara, ele era muito escorregadio. Eu tô botando só a primeira fase pra vocês darem uma olhada. Aí tinha um mestre no final, ó, tá vendo? Matava ele e tal, aí passava pra próxima fase. É aquele lance todo de jogo de videogame, né? Quem tá ligado, né? Eu acho que ele era feito em cima do Adventure of Island, cara, tá ligado? E se a gente pega mais um mestre aqui, ó. Ah, aqui, ó.
como é que ele ia ficando difícil. Depois o machado dele, né, o tacape dele, né, virava um helicóptero, ele ia voando também, né, você conseguia voar com o catap também, depois com o tempo, né, conforme você ia pegando as coisas. Tá aí, jogão, cara, jogão. Galera, vou me retirar, porque já vai vir o próximo. Eu vou colocar pra vocês aqui um pouco de som, né, eu queria colocar, cara, uma outra parada aqui da Jabu, mas não sei se eu vou conseguir. Mas tentarei.